Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei que hora que vocês vão estar escutando. Essa aula é, bem, gestão de documentos e arquivo. Nossa tão aguardada continuação das aulas, seguindo o modelo que a gente estava tendo de gestão de teoria geral da administração, certo? Vamos lá, dar continuidade ao que a gente já vinha vendo no decorrer do ano até a dona Corona vir atrapalhar tudo, certo? Pronto, o que foi que a gente viu até agora dessa matéria? A gente falou sobre fundamentos de arquivo, conceituamos o que é arquivo, para que é que serve um arquivo, o que é que eu faço com arquivo, com as finalidades e funções de arquivo. Depois a gente falou sobre documentos, documentação. Vocês lembram do exemplo lá do bilhete? Pois bem, documentação, sabendo que documento tem que conter para ser caracterizado como um documento. Informação mais suporte. Informação é tudo aquilo que eu dito no documento, certo? Até um bilhete que você faz para a mãe de vocês, para o amigo, sei lá para quem, tem que ter alguma informação. Então, e o suporte é onde essa informação está inserida, certo? Normalmente, por exemplo, eu falei de um bilhete, qual é o suporte do documento? Bilhete. A informação é o que está lá escrito e o suporte é um pedaço de papel, ok? Então, tudo isso, o suporte e a informação juntos são características de um documento. Suporte tem que ser só o papel? Não, até um CD, um pendrive é o suporte onde vai estar, o arquivo PDF é um suporte, a mídia MP3, MP4 de um CD é um suporte, certo? Uma foto, como a gente viu, inclusive, até os pergaminhos antigamente, ou alguns escritos antigamente, eram aonde? As pinturas rupestres, por exemplo, que os homens da caverna faziam. Com a informação, é aquela pintura lá que ele dizia, mas onde é que está aquela pintura? Qual é o suporte? As pedras. Então, ali é um exemplo de documento, em que a pedra, a rocha era o suporte, certo? E a gente falou também sobre os órgãos, hoje em dia, os órgãos de documentação, os órgãos que administram a parte de documentação da organização. A gente falou sobre arquivo, sobre biblioteca e sobre museu, ok? Seguindo, mas o que, é que a gente fala, gestão de arquivo, como é que se fala, como é que se classifica esse arquivo? Pronto, como vocês estão vendo aqui, a gente tem 7 classificações. Classificação quanto à entidade mantenedora, quanto à natureza dos documentos, quanto à extensão de atuação, quanto aos estágios de evolução, quanto ao gênero, quanto à tipologia documental, quanto à natureza. Professor, nós vamos ver tudo isso nessa aula hoje? Não, calma, pequeno gafanhoto, fica calmo aí. A gente não vai falar sobre tudo isso, até porque nem se fosse aula presencial daria tempo, e se desse, vocês iam sair de lá loucos sem ter entendido praticamente nada, porque realmente é muita coisa. Então isso aqui a gente vai ver no decorrer da matéria, viu? E fiquem calmos que a gente vai devagar. Hoje, para a aula de hoje, a gente vai falar só sobre essas duas primeiras. Classificação quanto à entidade mantenedora, que podem ser arquivos públicos e privados, e classificação quanto à natureza dos documentos, arquivos especiais e especializados. Dando início, classificação quanto à entidade mantenedora. Primeiro a gente tem que entender o que troço é essa mantenedora, certo? Então vamos entender o que é mantenedora, entidade mantenedora. Mantenedora é a pessoa, daí a entidade, pessoa física ou jurídica. Espero que você já saiba a diferença da pessoa física e jurídica. Pessoas físicas são todos nós, pessoas. Vocês, alunos, eu, professor, todo mundo é pessoa física. Pessoa jurídica são as entidades, os órgãos, empresas, órgãos governamentais. Por exemplo, o IFP é uma pessoa jurídica, o IFP. Mas as pessoas que estão lá dentro, os professores, diretores, os técnicos, colaboradores, são pessoas físicas, certo? Então, mantenedora é a pessoa física ou jurídica que provê os recursos. O que é prover? Lembra que eu falei que eu ficava ensinando um monte de palavra técnica bonita para vocês ficarem usando aí? Então, anotem essa daí, prover. Prover é a mesma coisa de ter, ou seja, é a pessoa física ou jurídica que tem os recursos necessários para o funcionamento de outras entidades, ou seja, é aquelas que têm os recursos que as outras entidades, que os outros seres precisam para poder desempenhar as atividades, certo? E quando a gente fala de classificação quanto à entidade mantenedora, a gente pode classificar com arquivos públicos e arquivos privados. Os públicos são aqueles produzidos por documentos de caráter público, claro.
são de responsabilidade do Estado. E lembrar aqui, gente, quando eu falo de Estado, não é só Estado do jeito que a gente aprende aqui, como unidade geográfica, não, certo? Estado do Piauí, São Paulo, não. Estado é do caráter político, público, vamos dizer assim. Então, todo o ente governamental, seja país, estados, estados mesmo, e os municípios, quando eu falo de estado, eu estou falando desses três aqui. Aí eu posso falar de o estado no âmbito federal, que é o Brasil, o estado no âmbito estadual, que são os estados, e o estado no âmbito municipal, que são os municípios, certo? Então, arquivos públicos são aqueles produzidos por documentos de caráter público, são de responsabilidade do estado, ou seja, pode ser de responsabilidade do país, do Brasil, dos estados, Piauí, Maranhão, Ceará, ou dos municípios, Angical, por exemplo, ok? E devem estar disponíveis para consulta por parte dos cidadãos, exceto os documentos de caráter sigiloso. Então, se tiver uma questão dizendo assim, todo arquivo público deve estar disponível ao caráter do cidadão, está errado, nem todo. Tem os documentos dos arquivos públicos que são de caráter sigiloso. O Brasil, por exemplo, vamos pensar no país, tem uma série de documentos lá que todas as pessoas não podem ter acesso, certo? Porque já compromete até mesmo a segurança nacional. Então, esses são exemplos de documentos de caráter público ou de caráter sigiloso, ok? Documentos privados são aqueles mantidos por pessoas físicas ou por instituições de setor privado, ou seja, pessoa física, qualquer pessoa, ou instituição de caráter privado. Geralmente são empresas, certo? Então, uma instituição de caráter público, como um colégio, um hospital, não vai ter um arquivo privado, certo? São documentos que dizem respeito às suas atividades particulares e, portanto, não é obrigatório, ou seja, não é que não se pode, só não é obrigado, a sua disponibilidade para a consulta da sociedade. Vamos supor que vocês são donos de uma empresa. E aí vocês são donos de uma empresa, nessa empresa tem uma pasta lá com uma série de documentos relativo a todos os funcionários que vocês têm, com nome, endereço, CPF, RG, certo? Pronto. Vocês são obrigados a disponibilizar isso aí para consulta da sociedade? Não. Então isso é um arquivo privado, ok? Então vamos lá, voltando. Gestão de arquivo documento. Quanto à classificação, quanto à entidade mantenedora, eu posso ter arquivos públicos e arquivos privados, certo? Os arquivos públicos são de caráter público e os arquivos privados são de caráter privado. Já quanto à natureza do documento, ou seja, aqui eu já estou olhando os documentos, não quem tem os documentos. Quanto à natureza dos documentos, eles podem ser arquivos especiais, certo? Os arquivos especiais, eles guardam documentos de suporte variado. Suporte variado. O que é suporte? Está aqui suporte marcado, sublinhado. Suporte é onde a mensagem está inserida. Pode ser um papel, pode ser a pedra lá dos Homo sapiens, certo? Homo sapiens não, dos Neandertais, ok? E por isso precisam de cuidados diferentes. É claro que o mesmo jeito que você vai guardar um monte de documentação em papel, não é o mesmo jeito que você vai guardar um monte de documentação em PDF, por exemplo. PDF é aquele arquivo lá digital que a gente usa, que inclusive eu vou disponibilizar essa aula aqui para vocês, certo? Então os arquivos especiais, eles são especiais porque eles guardam documentos de suporte variado, ou seja, são vários documentos que estão em vários tipos de suporte. Documentos são agrupados considerando primeiramente suporte papel, disco rígido, CD e etc. E depois se utiliza outros critérios para a organização. E outros critérios são esses? Depois a gente vai ver, pode ser ordem alfabética, ordem numérica e aí vai. Esse tipo de arquivo deve ser utilizado quando os suportes são feitos de materiais diferentes, para facilitar o quê? A conservação do mesmo. Exemplo, um arquivo pode ter um local específico para guardar CDs, outro local específico para guardar papel, outro para guardar fita de vídeo, que você não deve nem saber como é uma fita de vídeo, outro para guardar películas, outro para guardar foto e assim vai. Todos esses materiais requerem diferentes tipos de cuidados. Então, quando eu tenho um monte de arquivo em vários suportes diferentes, esse arquivo eu posso classificar ele quanto à natureza do documento e arquivos especiais. Já os arquivos especializados ou arquivos técnicos são aqueles que guardam documentos dos mais variados assuntos. Pronto.
Aqui eu não estou ligado onde é que esse arquivo está impresso, não. Onde é que ele está guardado, não. Se é no CD, se é no MP3, se é no que, meu Deus do céu? Num HD, se é no papel. Eu quero saber do assunto. Então, são arquivos que tratam de variados assuntos. Nesse arquivo, os documentos são agrupados, considerando primeiramente o assunto e depois se utiliza outros critérios. Então, o que manda aqui nesse tipo de classificação é o assunto do documento, certo? No outro lá era o suporte, nesse aqui é o assunto. Esse tipo de arquivo é utilizado quando uma instituição trata de muitos assuntos em diferentes áreas e de conhecimento. Por isso são chamados de técnicos. Por exemplo, uma entidade pode guardar documentos relativos à área de engenharia, de medicina, de arte, de administração, de informática, de alimentos, certo? Isso ajuda na localização dos documentos e facilita a compreensão dos mesmos, pois podem ser estudados com mais praticidade, ok? Então, só para massificar bem aqui e fazer com que vocês aprendam melhor, quando eu falo da classificação quanto à natureza dos documentos, eu tenho os arquivos especiais e especializados, lembrando que os especiais estão ligados ao suporte e os especializados estão ligados ao assunto, certo? E aí, como é que eu posso, diante de tudo isso que eu falei até agora, como é que eu posso classificar a biblioteca do ISP? Tá aqui, ela aqui. Quanto à entidade, não sei se é ela não, vi que eu tirei essa imagem aqui da internet. Quanto à entidade mantenedora ou quanto à natureza documental, hein? Aí eu quero que vocês façam o seguinte, a partir de agora. Dê pausa e tentem responder. Vou dar uma pausa aqui para vocês dar pausa. Deu pausa? Pronto. Agora sim. Espero que vocês tenham feito isso e aí vamos seguir. Quanto à classificação, quanto à entidade mantenedora, ou seja, quem detém a biblioteca do IFP, ela é arquivo público. Arquivo público são aqueles produzidos por documentos de caráter público. Gente, a biblioteca do IFP, ela é pública. Todos vocês alunos têm acesso, nós professores, os técnicos e até pessoas que não estudam no IFP têm acesso, tá certo? São de responsabilidade do Estado, no caso lá é da União, ou seja, do Brasil, que é uma entidade federal, e devem estar disponíveis para consulta por parte do cidadão, exceto os documentos de caráter sigiloso. Lá no IFP tem documento de caráter sigiloso, tem documentos lá, por exemplo, documentos referentes a vocês, alunos, lá tem uma ficha de vocês. Todo mundo que chegar lá pode ter acesso a esse documento? Não. Então, mesmo sendo uma entidade pública, lá nós temos arquivos também de caráter sigiloso, mas é um arquivo público, só que de sigiloso, a parte lá. Mas a biblioteca não, a biblioteca ela é pública. E quanto à classificação dos documentos, de natureza de documentos, hein? Ela é arquivos especializados ou arquivos técnicos, são aqueles que guardam documentos de mais variados assuntos. Vocês chegam lá na biblioteca, eu quero ver um livro de português, lá tem uma estante só com livro de português. Agora eu quero ver um livro de matemática, tem uma estante só com livro de matemática. Quero ver administração, lá tem só de administração, certo? Imagine se os livros fossem colocados lá de qualquer jeito, a dificuldade que seria para vocês encontrarem um livro sobre determinado assunto, certo? Então é isso, classificação quanto à natureza do documento, quando se fala de arquivos especializados, são aqueles que guardam documentos de mais variados assuntos, não de suporte, lá é assunto, certo, gente? Bem, nossa aula de hoje, nesse assunto aqui, no que diz respeito à classificação, por hoje é só isso. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Agora eu vou passar aqui 5 questõezinhas tranquila, como as das outras de teoria geral da administração também, só para massificar o que foi aprendido. E esses slides aqui eu vou disponibilizar também em PDF, que fica melhor para vocês baixarem e darem uma estudada também depois, ok? Fiquem bem, usem máscara, álcool em gel, tudo isso que se fala na televisão. O mais breve possível, assim que for possível, a gente se reencontra e continua as aulas, certo? Bons estudos e é isso aí.